Após ser transformado em um pombo, um agente secreto deve aceitar a ajuda do cientista mais atrapalhado de todos para capturar uma máquina mortífera e recuperar sua forma humana. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node React. Hoje nós recapitularemos a história do filme Um Espião Animal, de 2019. Então preparem-se, é hora do recap! Walter Beckett é um garoto muito inteligente e usa isso para desarmar uma bomba. Faltando 25 segundos para o explosivo ser detonado, ele acaba cortando o fio errado, e isso faz com que a contagem para a explosão acelere. Repentinamente, uma mulher chama por Walter, que acaba se distraindo no manuseio da bomba e um projétil voa descontrolado pela casa. Na verdade, o dispositivo era apenas um brinquedo em que o pequeno garoto estava simulando uma situação real, até que sua mãe o atrapalha. Depois disso, a criança demonstra suas novas invenções, desmontando o celular de sua mãe para que ela use durante suas missões como policial. E durante a exibição, ele joga uma enxurrada de purpurina na mulher. 14 anos mais tarde, no Japão, o agente especial Lance Sterling encara dois homens armados. Mesmo estando com as mãos livres, ele consegue distrair um deles e com um chute lança sua arma para longe. No meio da confusão, ele desarma o outro rapidamente e, para finalizar, um pombo faz suas necessidades nos homens nocauteados. Em seguida, o agente retira dois botões do seu terno que se transformam em mini-robôs, que servem como câmeras e entram no local que o homem pretende invadir. O espião recebe a missão de roubar um drone letal pertencente ao criminoso Katsu Kimura, uma máquina tão poderosa que nunca é desligada. A chefe da operação, Joy Jenkins, avisa Lance que o local está repleto de membros da Yakuza. Mesmo assim, o homem não pretende esperar pela equipe de apoio para o ataque. Do lado de dentro, os bandidos bebem e bagunçam distraídos, sem perceber que Lance invadiu o local através do aquário. Enquanto o agente observa, um homem imponente chamado Killian surge e toca na maleta com suas mãos de robô. Depois disso, o espião entra em ação explodindo o aquário. Isso faz com que a água antes contida forme uma onda enorme. Desse modo, o homem segue surfando até seus inimigos. Além disso, a própria onda derruba vários deles. O agente utiliza caranguejos para nocautear seu primeiro adversário. Em seguida, um deles tenta atacá-lo com uma cadeira, mas é arremessado para longe. Com o impacto, uma garrafa de bebida atinge as chamas e provoca uma explosão, fazendo com que Lance se defenda com uma cadeira que ele utiliza logo depois para atacar um outro adversário. Enquanto o espião está distraído, um dos homens se prepara para atacá-lo, mas antes disso, o bandido é atingido por um sino. Agora o agente deve enfrentar o chefão para obter a maleta. Com maestria, ele derruba o gigante com um golpe certeiro no pescoço. No entanto, Killian ainda está diante dele. Rapidamente, o espião utiliza um dispositivo em seu braço para disparar um projétil contra seu adversário. Porém, o braço robótico do ciborgue devolve o ataque com facilidade. Em uma reviravolta perigosa, o demente agarra Lance pelo pescoço e escaneia seu rosto, com a intenção de acabar com ele logo depois. Após se jogar nos destroços, o agente faz com que uma enguia voe na direção do inimigo, fazendo com que ele receba um choque e seja nocauteado. Depois disso, o espião se vê cercado por uma multidão de bandidos armados. Ele rapidamente lança uma bomba de fumaça como distração, mas inesperadamente, no meio da confusão, surge a imagem de um gatinho fofo e uma chuva de purpurina. Os bandidos ficam momentaneamente hipnotizados e até mesmo o agente se distrai por um momento. No entanto, antes que perceba, um de seus inimigos surge ao seu lado com uma faca, fazendo com que Lance recobre sua atenção. Rapidamente, o espião foge pulando por cima dos bandidos. Em seguida, ele derruba um gongo pesado que desliza em direção aos seus adversários. Durante a luta, o agente habilmente coloca uma bomba sobre o objeto de metal, que é lançado pelos ares com o impulso da explosão. O homem voa em direção ao helicóptero de Killian. Assim, ele aproveita a oportunidade para roubar a maleta. Quando retorna de sua missão, o espião é aplaudido e paparicado pelos colegas de trabalho. Enquanto isso, vários objetos como lança-chamas e chicotes de laser são testados pelos cientistas da agência. Walter Beckett também está presente no local e é surpreendido por Lance, que questiona por que o rapaz substituiu o lançador de fogo
por um dispositivo que dispara purpurina nos inimigos. O garoto acredita fielmente que os dispositivos devem ser inteligentes, ao invés de perigosos. Enquanto ignora as ideias do jovem, Lance brinca com uma de suas invenções e acaba acertando o moleque, fazendo ele virar uma geleia. Mesmo assim, o garoto insiste em falar sobre sua nova tecnologia com poder de invisibilidade. Em seguida, o homem demite o Walter, deixando o pobrezinho no elevador com suas coisas caídas pelo chão. Quando várias pessoas chegam ao local, o rapaz é humilhado por ser encontrado daquele jeito. O espião leva a maleta até sua chefe, porém ao abrir o objeto, todos notam que não há nada lá dentro. Imediatamente, o agente Mercy Keppel da corregedoria surge acusando o homem de ter roubado o drone. A equipe da mulher começa a vasculhar tudo na sala, com o intuito de encontrar pistas. Em seguida, eles apresentam um vídeo gravado logo depois do assalto da maleta, em que Lance usa o drone roubado para atacar outros homens. Rapidamente, o agente percebe que o indivíduo na gravação é na verdade Killian, que havia escaneado seu rosto durante a missão. No entanto, ninguém acredita em suas palavras, exceto sua chefe. Enquanto tenta sair despercebido da sala, o homem é algemado rapidamente por Mercy. Porém, com a ajuda de um dispositivo, ele causa um apagão e consegue se soltar. Após sair da sala, o agente habilmente se esquiva de seus colegas de trabalho, que, embora incrédulos, tentam impedi-lo fechando a porta de saída. Contudo, ele consegue passar com rapidez por baixo dela antes que Mercy o alcance. Ao mesmo tempo, Killian assume a identidade de Lance e penetra no complexo de armas disfarçadas, deixando os guardas completamente desarmados ao se depararem com o rosto de um dos seus próprios colegas. Em um rápido movimento, o ciborgue lança um ataque devastador contra os homens, utilizando seu drone maligno. Enquanto se esconde, o espião se lembra das invenções de Walter, que podem ajudá-lo a se disfarçar durante sua fuga. O garoto vive sozinho com sua pomba, chamada Amori, em uma casa cheia de bugigangas feitas por ele. Em um de seus testes, o rapaz consegue fazer uma folha desaparecer. Enquanto comemora o seu sucesso, ele é surpreendido pelo espião fugitivo. Antes que o garoto possa alertá-lo, Lance já está ingerindo o experimento, sem ter conhecimento de que ainda estava em fase de testes. Em seguida, Walter explica que a fórmula que o homem consumiu irá alterar a sequência de seu DNA, transformando-o em um pombo. Quando o espião está prestes a partir, ele começa a sentir dores intensas. Seu corpo passa por transformações progressivas, sua mão encolhe e ele é afetado pelos efeitos dos hormônios, ficando atordoado. Depois de suportar uma dor excruciante, o homem desaparece instantaneamente. Em seguida, Walter encontra um pombo azul entre as roupas do agente, e surpreendentemente o pássaro começa a falar de forma desorientada, revelando o sucesso da transformação. Agora o espião pode enxergar em 360 graus, mesmo assim não quer ser uma ave, porém descobre que o cientista nem começou a fazer o antídoto para reverter seu estado. Depois disso, o agente tenta sair do local rapidamente, mas acaba batendo de cara com uma porta. Após deixar a casa, ele tenta voar, entretanto novamente se espatifa, agora contra seu carro. Em seguida, o pombo tenta incansavelmente subir até o topo do veículo, mas ele sempre escorrega. Walter surge e oferece sua ajuda. Mesmo relutante, o espião acaba cedendo. Enquanto tenta entrar no carro, o garoto testemunha a destruição de sua casa pelos agentes da corregedoria, que estão em busca de Lance. Rapidamente, o pombo ativa o piloto automático do carro, saindo do local em alta velocidade. Ao notarem o barulho do automóvel, os outros agentes percebem a fuga do espião. Durante a perseguição, os dois fugitivos discutem qual equipamento usar para derrotar Mercy e seus homens. Acidentalmente, eles desativam o sistema do carro, resultando na perda do controle do veículo. Contudo, o espião faz com que o carro desvie habilmente por baixo de um caminhão, adentrando um beco e atravessando uma avenida movimentada. Ao chegar do outro lado da rua, os fugitivos atravessam um local estreito,
fazendo com que alguns de seus perseguidores fiquem presos. Em seguida, o carro desce rapidamente uma escadaria, sobrevoando o veículo de Mercy. Acidentalmente, os fugitivos engatam a marcha ré e escapam em alta velocidade. Depois de insistir, o Walter finalmente ativa o dispositivo de poça de óleo que tanto queria utilizar. Porém, isso faz com que o veículo deles também escorregue e cause um incêndio na pista, levando-os a cair de um viaduto. Eles aterrissam em cima de um caminhão, então Lance ativa um paraquedas para que o carro deslize até o solo. Agora, os dois amigos viajam até o México em busca do chefe da Yakuza. Ao chegarem em seu destino, eles se deparam com vários membros da gangue, que não percebem sua presença, pois não têm conhecimento de que o espião se transformou em um pássaro. Em seguida, o pombo tenta dar continuidade à missão, mas acaba se distraindo com restos de comida em seu caminho, devido ao seu instinto animal. Enquanto o espião tenta evitar seu impulso, vários pássaros surgem para atrapalhar seu trabalho. Depois disso, Lance ignora seus novos amigos e segue em frente. Porém, Jeff, uma das aves, continua atrás dele. Na recepção do hotel, o agente consegue localizar o quarto de Kimura no sistema, mas seus novos amigos aparecem e começam a tocar a campainha repetidamente. Desse modo, a recepcionista surge no local e todos fogem, menos o espião, que é golpeado e descartado pela mulher. Do lado de fora, o pombo sai de dentro de um saco de lixo e é surpreendido pela gangue de aves, que o entregam um cartão do quarto de Kimura. Rapidamente, Lance segue para o elevador. No apartamento, Kimura sai do banho e se assusta com a voz do agente. Assim, ele levanta as mãos para cima e derruba a toalha que cobre seu corpo. O espião permanece escondido até que seus amigos surgem e fazem com que uma luminária caia em cima dele. Depois disso, os pombos fogem e Kimura agarra a pequena ave. No entanto, o homem acredita que o animal é apenas um veículo de comunicação, cutucando o dementinho para fazê-lo falar. Lance age com rapidez e belisca a mão do grandalhão, escapando de suas garras. Após se soltar, o espião tem a ideia de golpear o nervo de Kimura para desmaiá-lo, porém sua força não é suficiente para executar o golpe com precisão. Depois disso, o chefão está prestes a golpear Lance com um tabuleiro pesado de xadrez, mas o Walter surge e atinge o demente com uma arma, transformando-o em geleca. Em seguida, o garoto utiliza o soro da verdade em Kimura, fazendo com que ele conte tudo. Então o homem revela que Killian pretende invadir o banco de dados de agentes, que fica em Veneza, a fim de obter a identidade de todos os espiões e eliminá-los. Durante o interrogatório, a equipe de Mercy conseguiu localizar Lance. Imediatamente, a dupla de amigos arrasta Kimura para bloquear a porta. Isso faz com que um dos homens seja arremessado para longe devido ao peso do grandalhão. Enquanto Walter se prepara para pular da sacada, os agentes utilizam um dispositivo para explodir a barreira. Antes que seja pego, o garoto finalmente usa sua inteligência para calcular o salto, mas não consegue chegar do outro lado. Então, com um de seus aparelhos, ele enrosca um cabo no prédio para se segurar. Mesmo assim, ele e Lance se espatifam com o impacto. Após o cabo ficar enroscado no prédio, ele arrasta os dois amigos em direção ao elevador, levando-os perigosamente perto de seus perseguidores, que tentam atingi-los com armas de choque. Em seguida, Walter usa sua caneta, que solta um gás e faz com que eles sejam arremessados para longe. Após aterrissarem em cima de uma estátua, o objeto despenca e arrasta os dois amigos enroscados pelo cabo. Antes que caiam, o espião consegue cortar o fio, impedindo sua queda. Depois que um dos pombos rouba a caneta do garoto, ele e Lance estão à beira de serem capturados, mas a ave peculiar dispara uma espuma colorida em um jato pela boca. Aproveitando a distração, os fugitivos se escondem e escapam assim que percebem a presença de Mercy. Nesse meio tempo, o maldoso Killian acaba com um dos cientistas. Em seguida, os dois amigos viajam para Veneza e o Walter finalmente termina a fórmula para transformar o espião em humano. Porém, a substância acaba se tornando uma geleca nojenta, adiando a transformação. Depois disso, os dois começam
começam a discutir, pois o agente acredita que eles devem combater o mal com armas pesadas. Mas o Walter pensa totalmente ao contrário. Assim que chega em Veneza, se deparam com Mercy e sua equipe esperando por eles. Sem perder tempo, a mulher tenta convencer o garoto de entregar a localização de Lance, enquanto ele observa bem ao lado. Repentinamente, uma explosão ocorre na cidade, então Mercy algema o garoto na doca e segue até o local da ocorrência. Em seguida, o espião solta seu amigo e eles seguem atrás dos agentes. Após chegarem no local, os dois se deparam com um drone maligno atacando a equipe de espiões, que ficam presos depois que o robô causa uma explosão e foge para o telhado. Lance e o Walter seguem até o terraço, onde se deparam com o drone fugindo pelo céu, levando a base de dados consigo. Rapidamente, o garoto arremessa seu amigo pelos ares para que ele persiga seu alvo voando. Entretanto, o pombo despenca como uma pedra em direção ao chão, mas é surpreendido quando percebe que está voando, embora esteja sendo carregado pelos seus amigos. Enquanto isso, o jovem cientista pega uma moto emprestada, porém acidentalmente acelera demais e causa uma colisão que resulta na explosão da lambreta. Para roubar a base de dados do drone, o pássaro que engoliu a caneta de Walter acerta um jato de gelo no robô, fazendo com que o objeto caia. Após roubar o artefato, Lance e seus amigos são perseguidos implacavelmente pelo drone, que dispara incessantemente. No entanto, o espião se distrai e acaba colidindo com um varal, ficando para trás e caindo em cima de seu perseguidor. Após encobrir a visão do robô, o agente ajuda o restante da equipe a escapar dos disparos. E então seu adversário esbarra contra uma parede. Em seguida, a equipe de pombos foge alternando a base de dados de um para o outro. Depois de perder o controle, o espião acaba invadindo a casa de uma senhora, que fica paralisada com a confusão. Enquanto Lance foge, o drone dispara um super laser nele, fazendo com que ele caia do telhado. Antes que o robô possa roubar a base de dados, a equipe de pássaros surge juntamente com Walter, que recupera o objeto. Ao mesmo tempo, o drone maligno cai na água. Os dois amigos deixam o local vitoriosos, porém são surpreendidos por Killian, que estende seu braço robótico no caminho da lambreta, causando um acidente. Em seguida, o ciborgue prende Walter no chão, ameaçando acabar com ele se Lance não intervir. Desse modo, o espião grita desesperado, sem prever que o garoto utilizaria migalhas de pão para atacar seu inimigo. Surpreendentemente, as migalhas atraem todos os pombos que estão em volta, causando uma distração para os amigos fugirem. Depois disso, a equipe da corregedoria surge de forma repentina, mas antes que possam atacar o ciborgue, que está com o rosto do agente, o drone maligno aparece e resgata Killian, revelando a todos que ele possui uma mão robótica. Felizmente, o rapaz conseguiu colocar um rastreador no inimigo, assim ele e sua equipe de aves seguem-no através de um submarino. Durante um abraço, Walter aperta Lance tão forte que faz com que ele bote um ovo. Desse modo, eles descobrem que o espião é uma pomba fêmea, e isso pode ajudar na criação do antídoto. Enquanto isso, os outros agentes procuram por pistas no barco em que os amigos viajaram até Veneza, porém eles não encontram nada, visto que o homem agora é um pombo. No submarino, após o Walter finalmente finalizar a poção, o espião a ingere. O efeito faz sua visão escurecer pouco a pouco até ele apagar. Depois disso, o homem acorda atordoado e sem roupas, mas felizmente o garoto estava preparado e trouxe seu traje. Após chegar em seu destino, o espião dispensa a ajuda do rapaz, alegando que seus aparelhos esquisitos são inúteis para o confronto final. Mesmo assim, o garoto insiste em ajudar. Entretanto, Lance utiliza um dardo tranquilizante para fazer com que seu amigo durma. Desse modo, o agente segue em frente sozinho, adentrando furtivamente o local em ruínas. De repente, ele se depara com a imagem da máquina mortífera, mas esbarra com uma parede de vidro quando tenta alcançar a máquina. Enquanto espia Killian, o homem é atacado pelo drone, que o agarra e se prepara para usar suas lâminas afiadas. Em seguida, o ciborgue é surpreendido pelo robô, que é jogado aos seus pés. Ao confrontar o demente, o espião descobre que, na verdade, não existe apenas um drone, mas milhares deles. Rapidamente, o homem é nocauteado pelo vilão. Depois disso,
Killian provoca o agente, mostrando a ele seu verdadeiro rosto desfigurado. Além disso, o vilão alega que se tornou um ciborgue devido a um dos ataques perigosos de Lance. Em seguida, o maluco comanda seus robôs para um ataque. No entanto, eles notam que há um submarino não autorizado se aproximando. Rapidamente, o agente percebe que são seus amigos no veículo e se desespera, pois o Walter não consegue se defender sozinho. Os drones partem para o ataque e destroem o veículo com facilidade, fazendo o espião lamentar o fim de seus amigos. Durante sua prisão, Lance se depara com a equipe de aves juntamente com o rapaz, que conseguiram se salvar devido a um dos aparelhos esquisitos. Em seguida, o garoto aciona a corregedoria para auxiliá-los no confronto, e um dos pombos utiliza raios de gelo para romper as algemas que mantêm o agente prisioneiro. Enquanto corre, Lance é interceptado pelos inimigos. No entanto, Walter já está preparado e solta sua nuvem de purpurina com a projeção de gatinhos, fazendo com que seu adversário fique paralisado. Depois disso, a equipe de pombos surge, auxiliando a deter os drones com raios de gelo. Mercy aparece e utiliza os próprios inimigos para acertar Killian, aproveitando que ele ainda está distraído. A agente finalmente testemunha a transformação do ciborgue em Lance, revelando assim a inocência do espião. Enquanto isso, na agência, milhares de drones surgem repentinamente. Antes que os funcionários pudessem isolar o local, os robôs lançam raios que queimam o sistema operacional, impedindo que as portas se fechem. O espião testa seus novos equipamentos e é lançado para longe, mas logo compreende o funcionamento do aparelho, que por meio de bolhas captura os mísseis em sua direção e os transforma em fumaça. Logo depois, Mercy utiliza um impactoscópio, deixando Killian atordoado, o que lhe permite aplicar um golpe e arremessá-lo para longe. Até a equipe de pombos aproveita a oportunidade para dar uma surra no demente. Além disso, Walter distribui todos os seus equipamentos para os agentes e ajuda seus amigos disparando uma bomba de gás colorido que distrai o inimigo. Enquanto Mercy e Lance enfrentam um ciborgue, um dos pombos solta a caneta que estava presa em seu estômago. Isso faz com que o apetrecho libere o gás da verdade no rosto dos 3 adversários. Então, quando o rapaz está prestes a hackear o sistema dos drones, o espião, devido aos efeitos do gás, acaba confessando os planos de Walter para o inimigo. Desse modo, Killian aciona uma de suas máquinas e se agarra nela para fugir. No entanto, o garoto consegue se prender no ciborgue através da geleca, o que faz ele ser arrastado pelo inimigo. Lance tenta desesperadamente segurar o rapaz, mas é impotente contra a força do robô, ficando apenas com os equipamentos do seu amigo. Enquanto o drone os leva cada vez mais alto, Walter se empenha em desligar o sistema de robôs. Após uma busca frenética, o garoto finalmente encontra o botão de desativação. Entretanto, ele se depara com um dilema: se pressionar o botão, tanto ele quanto seu inimigo vão despencar do céu. Após tomar uma decisão rápida, o jovem envolve Killian em uma de suas invenções para protegê-lo da queda iminente, sacrificando sua própria segurança. Repentinamente, o espião se transforma em pássaro e tenta de forma desesperada e inútil segurar o garoto no ar. Porém, a equipe de aves se une para ajudá-lo, planando pelo céu juntos até aterrissarem de forma desajeitada. Na Terra, os agentes encontram o ciborgue a salvo, e Mercy finalmente descobre que só não encontrou Lance antes porque ele era um pombo. Depois de serem demitidos, os dois amigos são abruptamente capturados. Lance reconhece Mercy sua chefe, enquanto Walter, sem entender o que está acontecendo, pede socorro. O espião descobre que o motivo da captura é que a agência precisa de um comandante para a divisão global de espionagem. Rapidamente, o homem exige a participação do garoto no projeto. Porém, para sua surpresa, ele descobre que o verdadeiro chefe será Walter. Diante disso, os dois amigos aceitam trabalhar nesse novo desafio juntos. E galera, será que os dois espiões serão capazes de cumprir suas missões utilizando armas extremamente peculiares? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!